Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo através do Evangelho de Jesus, trazendo-nos a ilustração, através da história que nós trouxemos hoje do livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier, escrito por espíritos diversos, a lição 37, que nos fala sobre a mensagem de um sacerdote. Exatamente aquilo que nos foi trazido aqui na lição do livro dos Espíritos, onde procura nos esclarecer que todos nós estamos encarnados no planeta de provas e expiações e por isso mesmo todos nós, cedo ou tarde, passaremos por dor, sofrimento, que são consequências das nossas existências, muitas vezes da própria existência presente ou, em grande parte, de existência pretéritas. E muitas vezes nós temos a curiosidade de saber quem eu sou. Então, para a gente fazer essa reflexão, basta que a gente olhe qual que é a nossa forma de viver hoje, quais os pensamentos que ainda trazemos dentro de nós. São pensamentos bons ou pensamentos ainda de orgulho, vaidade, inveja, que tanto prejuízo nos trazem? E o Evangelho de Jesus é exatamente educativo, porque nos traz a mensagem que devemos fazer a nossa transformação íntima através do trabalho no bem. Então, todos nós, cedo ou tarde, entenderemos essa mensagem e nos libertaremos. E não tem nenhuma vara mágica que venha nos libertar, mas é o nosso esforço, o nosso trabalho, o conhecimento que adquirimos e vamos colocando em prática é que vai fazer com que a gente se liberte. Então, a lição é a história de um padre, Mensagem de um sacerdote. Ele desencarnou e traz algumas lições para que a gente possa refletir enquanto estamos a caminho, ou seja, ainda enquanto temos condições de reconciliar com os irmãos que conosco jornadeiam. Quando Jesus fala em irmãos, ele não pensa em irmão carnal, mas todos somos filhos de Deus, então todos somos irmãos e todos merecemos as mesmas considerações. Então, quando nós conseguimos perceber esse universo numa amplitude maior, nós vemos que a nossa tarefa é grande. E será que nós estamos conseguindo compreender isso e agir conforme os ensinamentos de Jesus? Aí o nosso irmão, que se identifica como CT, nos diz o seguinte: irmãos, a experiência dos mais velhos é auxílio para os mais jovens. Quem atravessou o vale da morte pode ajudar aos que ainda transitam nos trilhos obscuros da existência carnal. Então, somos nós que ainda estamos, a caminho, vivenciando a existência enquanto encarnado. A gratidão por isso impele-me a trazer-vos algo de mim. Quando de meu primeiro contato convosco saí vencido, não convencido. Acreditei fosseis magnetizadores socorrendo um enfermo difícil e eu despertava de um pesadelo horrível. Acordava identificando a mim próprio, reconhecendo-me o sacerdote categorizado que eu era. Ressurgia revoltado e impenitente. Então ele era um sacerdote, de uma escala mais elevada, tinha seus privilégios. Debalde benfeitores espirituais estenderam os braços. Em vão, consoladoras vozes me fizeram ouvir. As ordenações e convencionalismo da terra jaziam petrificadas em minha cabeça dura. Quer dizer, ainda, mesmo desencarnado, eu não conseguia, o nosso irmão não conseguia acertar as orientações que vinham e mesmo
o socorro que lhes era oferecido. Fizera da autoridade a minha expressão de força. Usara a mitra com o orgulho do padre invigilante que se eleva nas funções hierárquicas com o orgulho do padre invigilante que se eleva nas funções hierárquicas com o propósito de dominar o pensamento dos próprios irmãos. Então, o que só porque ele era um padre, tinha, né, aquele bonezinho que designava graus diferentes dentro da igreja, ele, mesmo desencarnado, achava que esse formato ainda tinha sua relevância no mundo desencarnado enquanto espírito. E por mais que a piedade me dirigisse cativantes exortações, recalcitrei desesperado. Então ele ainda resistia muito, né, às recomendações que lhe chegavam. Não dispunha, fosse a morte aquele fenômeno de reavivamento. Minhas impressões do corpo físico mostravam-se intactas e minhas faculdades inatingíveis. Reclamei meus títulos e exigi minha casa, e naturalmente, para assim não delongarem através de conversação inútil, companheiros espirituais tomaram-me as mãos. Num átimo, vi-me na porta selada de meu domicílio, mas agora sem ninguém. Então ele foi chamado, né, num espaço reservado, e ele se sentiu sozinho, não houve aquele apoio que ele tinha enquanto encarnado. De certo, meus caridosos consulentes entregavam-me à própria consciência. Aflito, gritei por meus servidores, contudo, minhas vozes morreram sem eco. A noite avançara. Desrespeitosa algazarra alcançou-me aos ouvidos. Desafetos gratuitos pronunciavam sarcasticamente o meu nome em meio da sombra espessa. Abram a porta ao senhor bispo. Assistência para o dono da casa. Atendam ao visitante ilustre. Lugar para a sua eminência. Isso tudo de permeio com irrelevantes gargalhadas. Receando o ridículo, busquei a igreja que me era familiar. Sacerdotes amigos vigiavam em oração. Contudo, por mais que apelasse para a minha condição de chefe, ninguém assinalou as súplicas aflitivas. Ajoelhei-me diante das imagens a que rendia culto. No entanto, jamais, como naquela hora, havia reparado com tanta segurança a frieza dos ídolos que representavam objetos sagrados de minha fé. Desejava fazer-me sentido, ouvido, tocado. Então, como se um imã me provocasse, retrocedi apressadamente em passos ligeiros, desci a pequena câmara escura e fora atraído por meus próprios restos. Ali descansava na escuridão silenciosa o corpo que me servia. O bafo repelente do túmulo obrigava-me a recuar. O mau cheiro que ele começou a sentir, né? Algo, porém, me constrangia a compulsória aproximação. Toquei as vestes rotas e senti que minha alma se justapunha aos ossos desnudados. Queria reassumir a posição vertical entre os homens, mas apenas vermes e mais vermes eram. Ali a única nota de vida. Dominado de terrível pavor, tomei ao alto para as orações mais íntimas. Orações que brotassem de mim, diferentes daquela que decorara para iludir o tempo. Então, nós vemos que os sentimentos, né? Quando nós somos
Possuído desse sentimento sincero, é que as nossas preces são ouvidas e recebemos o socorro, né? Aí ele continua: procurei um velho crucifixo, ali estava a cruz do Senhor. Não era um ídolo, era um símbolo. Via-me sozinho, desanimado, e orei compungidamente. Rememorei os ensinamentos do Mestre Divino, que recolhia as almas desarvoradas e enfermas para restituir-lhes o alento. E uma voz, a retaguarda, cuja inflexão da energia e brandura não conseguiria traduzir, exclamou para meu espírito fatigado: amigo, a tua casa na terra cerrou-se com teus olhos. Teus poderes eclesiásticos estão agora reduzidos a um punhado de cinzas. E de todas as atividades sacerdotais que exerceste, permanece tão só esta de agora, a prece que ele realizou no momento, a da tua própria fé ressuscitada na humildade do coração. Então, é a hora em que nós buscamos, né? Através do nosso arrependimento, da sinceridade do nosso coração, o apoio dos benfeitores espirituais, de Deus, Jesus, para nos socorrer. O Cristo não permanece crucificado nos altares de pedra, disputando a reverência daqueles que supõem prestigiar-lhes a memória a preço de incenso e ouro. Jesus está lá fora, com as mãos que se sentem desamparadas, com os discípulos que sustentem em si mesmo duro combate. O Senhor caminha ao longo da velha senda que o homem palmilha há milênios, procurando aqueles que anelam amealhar fraternidade e luz, serviço e renovação. Então, quando nós buscamos a nossa renovação, os nossos sentimentos mais sinceros, Jesus está conosco, nos amparando, nos socorrendo naquilo que houver necessidade. Mas enquanto nós não tivermos esse sentimento sincero, nós continuamos sentindo as dores, o sofrimento, achamos que somos injustiçados, mas vimos que Deus, né, Ele age dentro da justiça divina. Não existe equívocos nem erros, mas existe a nossa deficiência, né? A nossa incompreensão ainda qual é a nossa tarefa enquanto recebemos a oportunidade de estarmos encarnados. Ou seja, é o momento em que nós temos de aprendermos a ser bons, fiéis para com todos que conosco jornadeiam, não importa quem. Então, esse aprendizado é o que nos faz elevar até Deus e aos nossos benfeitores espirituais, o nosso anjo da guarda. Continua-se dizendo: avança ao encontro das almas fiéis que repartem o tempo entre a lição que educa e o trabalho que santifica. Então, todos nós temos tarefa, trabalhar no bem. Busca as crianças sem ninho, asilando-lhe nos braços daquele que lhes recordam a amorosa exortação. Respira nas fábricas onde o suor dos humildes pede socorro. Ora, nos círculos atormentados de luta redentora, onde corações restaurados no Evangelho intentam a construção de nova estrada para o futuro. Então, nós estamos aqui para nos renovarmos, para construirmos essa nova caminhada, através da prática do bem, do amor e da caridade, ou seja, através da nossa transformação íntima, não a da aparência, ou seja, retirarmos as máscaras, muitas máscaras que ainda carregamos, né? Para que de fato possamos construir esse bem dentro de nós.
Cristo vive lá fora, reconfortando os caluniados e enxugando as lágrimas de quantos se sentem morrer na solidão dos vencidos. O Senhor ainda e sempre é o celeste peregrino do mundo. Nas noites frias é o agasalho dos que não receberam a graça do lar. Junto ao fogão sem lume é o calor que regenera as energias dos que não puderam adquirir um côdre de pão, ou seja, um pedaço de pão. Enfermeiros nos hospitais aconchego, de encontro ao peito os doentes em abandono. Amigo infatigável dos cegos e dos leprosos, dos cansados e dos tristes. Instila-lhes generoso a bênção da esperança. O mestre jamais envergou a túnica da ociosidade que lhe quadraria ao coração como um sudário de morte. Vamos em busca do Senhor ressuscitado. Procuremos o Cristo além da cruz, tomando a cruz que nos é própria, a fim de encontrá-la na grande ressurreição. Então, qual é a nossa cruz? A nossa cruz é de dor, de sofrimento, mas com compreensão conseguiremos fazer essa transformação, como nos foi trazido na lição do estudo que fizemos. A dor durará enquanto nós permanecermos rebeldes. O dia que compreendermos que estamos passando por aquilo que é necessário, que é melhor para o nosso crescimento, então nós encontraremos um reconforto que tanto precisamos e tanto buscamos, ou seja, o auxílio, a dádiva divina para nos libertar. E essa libertação, ela não ocorre sem esforço, sem trabalho. E é justamente para essa tarefa que aqui nos encontramos. Neste mundo em que vivenciamos, nós temos muita dificuldade, principalmente dentro dos nossos lares. O que temos feito para superar? Ou simplesmente abandonamos e não queremos nem se preocupar com o que possa acontecer. Então, vamos refletir. Estes são os irmãos que recebemos para aprendermos a amar, a ajudar, a amparar, a socorrer, a vencer essas dificuldades que conosco caminham. Jesus não nos abandona, já nos foi dito que Deus não dá, a cruz que nós não conseguimos carregar, mais pesada, Então, todos nós temos as condições na medida certa. E para encerrar, nos diz: procuremos Cristo além da cruz, tomando a cruz que nos é própria, a fim de encontrá-la na grande ressurreição. Ou seja, quando desencarnarmos, se estivermos livres de todas essas dificuldades, aflição, tivermos vencido a nós mesmos, nós nos encontraremos com Cristo. Aflito, mas devolvido a mim mesmo, senti frio, minha igreja estava gelada, mas ao calor da prece, roguei ao céu permissão para esposar novo roteiro sobre luz viva do Evangelho restaurado, na religião do esforço humanitário e social, com o tempo guardando a fé por base e a caridade por teto, e abraçando convosco a senda renovada, tento agora avançar para o futuro sublime. Que o Senhor nos ampare, CT. Então, nós vemos que, por mais difícil que seja a nossa luta, nós conseguiremos, através do esforço, do trabalho no bem, vencer. E é exatamente esse esforço que Deus, Jesus, aguarda de cada um de nós. E para que possamos refletir um pouquinho mais sobre a questão da nossa existência, trouxemos uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier Emmanuel, a lição 68, que diz: além túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. De Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13.
E Emmanuel nos diz: teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Então, nós vemos que é interessante a gente observar quais os ensinamentos estamos seguindo, porque a morte, ela não liberta ninguém, mas é a nossa continuidade. O que eu vivo hoje é o que eu vou continuar vivendo. Daí a recomendação de Jesus: faça todo o bem que puder. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Então, em relação à questão da morte, existem diferentes interpretações, mas a doutrina dos espíritas, elas vêm nos esclarecer que não há transformação, mas existe continuidade. Seremos aquilo que somos, não ficaremos deitados em berço esplêndido, nem iremos, nem ficaremos ardendo no fogo eterno, porque vimos que o dia que compreendermos a necessidade de nos melhorarmos, nós receberemos a libertação. Vai depender de cada um de nós essa compreensão. Emmanuel continua: hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida íntima, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Então, seremos ressuscitados, Porque a vida, como foi nos dito, ela é infinita. Nós estamos temporariamente, nesta prisão chamada escola, para aprendermos, e por isso que nada é fácil para nós. Todos nós passaremos por aflição, cedo ou tarde, e devemos estar preparados para que possamos receber essas possibilidades com paciência, com tolerância, com compreensão, como nos foi colocado, para que possamos vencer a nós mesmos, não com discórdia, com orgulho, com vaidade. Então, vai depender do entendimento que nós temos sobre o que é a vida. A vida não é fácil, porque nós somos espíritos milenares e não sabemos o que já realizamos no passado, mas não precisamos ir muito longe. Para nos conhecermos o que fomos, basta que olhemos os nossos sentimentos. São sentimentos puros, bons, desejosos de fato, de compreender, de paciência, de tolerância. Então, nós vamos ver que já conseguimos aprender a lição, mas se ainda carregamos dentro de nós sentimentos não bons, orgulho, ódio, vingança, mágoa, ressentimento, então já vemos que temos que nos esforçar bastante para nos melhorarmos. E Emmanuel continua: como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Como que multidão, pode permanecer adormecido sem trabalhar? Jesus nunca cessou de trabalhar, ele continua trabalhando, ele continua nos ajudando, ele continua torcendo por cada um de nós para que possamos ser criaturas melhores. Num quadro desse, como é que pode ter espíritos, encarnado ou desencarnado, que permaneçam parados, sem nada fazer, ocioso,
Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. Então, se hoje nós já estamos achando que está difícil, nós devemos nos preparar, vencendo a nós mesmos para que encontremos essa facilidade ou um lugarzinho melhor que tanto almejamos, porque na casa do meu pai há muitas moradas. O próprio Jesus já disse: que morada eu estou preparando? Uma boa morada vai depender do quê? Das minhas ações, das minhas atitudes, do esforço contínuo em que eu faço para ser uma criatura melhor, para que possamos permanecer em harmonia, em equilíbrio. Para que tudo isso aconteça, é necessário que a gente estude e compreenda o que é viver. Por que estamos encarnados? Qual o objetivo da minha existência aqui na Terra? É apenas trabalhar pelo propósito material, ou nós temos que nos esforçar mais no trabalho espiritual, esforçando-nos, conhecendo o Evangelho de Jesus, mas principalmente vivendo, agindo, e não apenas conhecendo, porque, como já foi dito, aquele que mais conhece, mais será cobrado. E se nós já temos a oportunidade de conhecer, devemos redobrar o nosso esforço para que possamos, de fato, ser merecedores dessa oportunidade do conhecimento que estamos tendo. Então, que a lição possa nos ajudar a refletir sobre a nossa existência, não só enquanto encarnado, mas como somos espíritos eternos, um dia, vamos desencarnar e estaremos vivendo essa eternidade, que nós sabemos que a nossa existência é muito pequena frente à eternidade. E é para essa eternidade que nós devemos trabalhar, sendo criaturas melhores, olhando pela nossa transformação moral, esforçando-nos para que possamos vivenciar o Evangelho. Que Jesus possa nos abençoar, nos dar força e coragem para que possamos vencer a nós mesmos. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, fechando os nossos olhos, pela oportunidade de estarmos estudando, recebermos as orientações, que essas orientações fiquem gravadas em nossos corações, para que possamos, no nosso cotidiano, colocá-las em prática. Ajuda-nos, Mestre Jesus, para que possamos, através desse entendimento, nos esforçarmos e trabalharmos na prática do bem, do amor e da caridade. Te pedimos mais uma vez, Mestre Jesus, que permaneça conosco, amparando-nos, socorrendo-nos, não só hoje, mas sempre, que assim seja.